internautas, é um prazer estar com vocês mais uma vez no Tribuna do Consumidor. E hoje nós vamos falar sobre algo que logo logo vai paralisar o Brasil e que vem sendo alvo de muita polêmica. Mas nós vamos cuidar só de um pouquinho das polêmicas. Vamos falar sobre a Copa do Brasil que está aí se aproximando. E para isso eu trouxe dois colegas. O Caio Medawar, que é sobrinho de uma professora que eu tinha paixão, a Odete, na faculdade, especializado em Direito Desportivo. Caio, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. E também a Sônia Amaro, minha colega, também na área do consumidor e que hoje é responsável, está à frente da Proteste, que é uma entidade que vem aí se firmando na luta da defesa dos direitos coletivos. Sônia, é um prazer recebê-la. Obrigada. Então vamos lá, rapidamente começar. Caio, a gente estava falando agora há pouco aqui, quantos jogos mais ou menos nós vamos ter no Brasil para este evento que vai paralisar nosso Brasil? Nós teremos em torno de 100 jogos, né? Eu não fiz, me pegou desprevenido aí na não, conta da quantidade de jogos, É. mas nós teremos aí por volta de um mês de competições, né? Jogos praticamente Muitos todos jogos. os dias, muitos jogos em 12 capitais. Então nós teremos aí bastante com que vai paralisar, mas vai mobilizar também, né? Com certeza, vai ser um marco, né? Independente, vai ser um marco. Agora, desculpa, nós temos três grandes questões, eu acho que merecem ser discutidas ainda, que é o problema do Código de Defesa do Consumidor versus Estatuto do Torcedor, que é a violência dentro dos estádios, que é a questão da Copa do Mundo e a autoridade FIFA, e eu acrescentaria aí a questão das manifestações de rua, né? Você que está lá no meio, tem frequentado o tribunal, trabalhando no exercício da advocacia, o que você está ouvindo? O que você pode falar para a gente? Eu acho que a primeira questão do Estatuto Torcedor, a Copa do Mundo deve impactar muito pouco a questão do Estatuto, né? Porque a gente vê algumas questões como meia entrada, que a FIFA discutiu, o Congresso já mudou até a nossa, né? Imagina. Então, algumas discussões pontuais, mas a FIFA, ela trabalha para garantir que o torcedor tenha uma boa experiência. Então, com relação à FIFA, eu não vejo no que a Copa vai diminuir a questão do Estatuto do Torcedor. Os direitos do Estatuto. O importante do Estatuto do Torcedor é a gente entender que ele não é uma norma que vive sozinha, ele vive com o Código de Defesa do Consumidor. Ninguém consegue fazer uma ação baseada no Estatuto do Torcedor sem se utilizar do Código do Consumidor, dos princípios, principalmente a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade acho que é um princípio fundamental para qualquer ação, né? E a questão dos direitos difusos. Então, essa questão do Estatuto do Torcedor, na minha visão, é a mais importante e tentar tirar a lição do que se respeita mais o torcedor numa Copa do Mundo, né? Quais são as coisas boas, tentar trazer e naquilo que for ruim, tentar convencer a FIFA a flexibilizar, porque em tese a FIFA é aberta a esse tipo de flexibilização, ao contrário, por exemplo, das normas de proteção das marcas da FIFA e dos parceiros, em que a FIFA é mais intransigente. E quais são as coisas boas que você fala para o torcedor? A FIFA exige que haja condição de transporte digna, né? Então a questão dos feriados que nós estávamos discutindo fora, a FIFA conhece os problemas, porque os problemas não se repetem, não são só em países subdesenvolvidos que nós temos esse tipo de problema. Então garantir que o transporte funcione, se preciso até com a decretação de feriado, garantir que o torcedor tenha o seu ingresso, tenha acesso fácil, tenha um lugar marcado, independente da cultura do país, ser assim ou não ser assim, que a comida que seja vendida dentro do estádio seja uma comida com qualidade, né, que o torcedor tenha uma experiência esportiva ampla, agradável, né, a discussão dos estádios, porque os estádios são tão caros, abstraindo, lógico, os motivos nossos, né, do motivo do aumento do preço, mas a questão de eliminar pontos cegos, a questão de ter acessos. Então a FIFA se preocupa com que a experiência do consumidor seja uma experiência prazerosa, o consumidor seja respeitado. O que nós sabemos que muitos dos fornecedores no Brasil não se preocupam com isso. Então essa preocupação é a parte boa. Vamos falar dessa parte boa.
Então, o consumidor pode ficar tranquilo que aquele que for ao estádio vai ter esse conforto no que tange a comida, a bebida, a visualização do jogo e ao transporte. Sendo respeitado o padrão FIFA, sim, com certeza. Agora, já está decidido se vai ser decretado feriado só no dia de jogo do Brasil ou se em todos os jogos? Já há manifestação sobre isso ou não? Não, a regra geral, a regra que foi instituída é que as cidades sedes, né, os municípios, eles podem decretar feriados para o dia dos jogos que forem realizados naquela cidade. Então, em tese, dia de jogo do Brasil não é feriado, é um dia de jogo normal. Por exemplo, o Brasil vai jogar aqui em São Paulo na abertura. Então, a Prefeitura de São Paulo pode decretar feriado, ponto facultativo, como eles acharem melhor, para facilitar a mobilidade, para chegar em Itaquera, não ter congestionamento no metrô, esse tipo de coisa, como pode acontecer isso no Rio de Janeiro e em outras cidades sedes. E em jogo onde o Brasil não joga, mas vai ser usado o Itaquerão? Também. Ou seja, são as prefeituras dos municípios que irão decidir se São Paulo vai fechar ou não em todos os jogos que ocorrerem aqui e assim no país. Exatamente, são 4, 5 jogos, né? São poucos, são poucos jogos. Tem jogos que caem no final de semana, então o impacto não é tão grande. Agora, a FIFA obviamente sabe que não vai acontecer tudo do jeitinho que ela gostaria, né? O que ela prescreve. Com certeza sabe, porque os imprevistos acontecem e além das questões voltadas ao consumidor, nós sabemos que a briga das marcas, existe uma série de situações de pessoas que intencionalmente tentam quebrar essas situações da FIFA, né? De aparecer, tentar fazer com que o produto apareça, uma série de situações. Então, a gente imagina, e acho que essa convivência que a FIFA teve com o comitê organizador, o atraso dos estádios, o atraso das obras públicas, a FIFA já tem uma noção de que vários problemas ainda ocorrerão. E a gente espera que para o consumidor esses problemas sejam bastante minimizados. E há punição se houver algumas infrações? Porque, por exemplo, não vai poder ter camelô. Falar isso no Brasil é mesmo que nada, né? É óbvio que vai ter camelô instalado ao redor dos estádios. E há previsão de sanções, de multa, porque também a polícia não vai conseguir levar tudo. Sim, há previsão, uma criminalização de uma série de atos, né? Há crimes que não são previstos no nosso código que vão estar em vigor durante a Copa, por exemplo, marketing de emboscada, a questão dos camelôs. A experiência que nós temos é que em eventos testes, quando há vontade, essas situações não ocorrem, né? Você tem uma diminuição muito grande dos camelôs, então a legislação, a Lei Geral da Copa e algumas outras legislações, elas trazem essas questões e falando especificamente também da responsabilidade dos fornecedores, se houver alguma coisa, os PROCONs, você não tira a competência do PROCON, do Poder Público, também de fiscalizar a própria FIFA e os organizadores do evento e puni-la no que tiver errado. Então, essas punições existem, a gente sabe que não vai ser fácil, 12 sedes e a cultura brasileira, mas a experiência de outros jogos, testes em que houve vontade de resolver, eu acho que a questão do torcedor no Brasil é muito isso. Quando se tem vontade de resolver um problema, o problema é resolvido, né? Quando não se tem, eu lembro no período de implantação do Estatuto do Torcedor, o PROCON de São Paulo fez vários eventos, todo mundo dizendo, igualzinho o Código fez o consumidor, né, que todo mundo ia quebrar, que não ia entrar em vigor, que era uma norma para a Europa. E no dia que entrou em vigor, houve uma autuação, né, porque todo mundo conseguiu. Colaborou. Então... E as coisas ruins, então? Porque você falou das coisas boas. A questão da meia entrada, que é uma conquista que agora já foi relativizada também, né, para o consumidor, isso é uma coisa ruim. A FIFA tem um sistema de venda de ingressos que, se fosse seguir rigorosamente o Código de Defesa do Consumidor, a gente teria que considerar abusivo, porque você paga o ingresso e fica esperando se a sua equipe
classifica ou não, então a FIFA fica com o seu dinheiro durante aí alguns meses, né? Eu posso falar porque eu comprei ingresso nesse sistema. Então, essas situações são impostas, mas isso valeu também na Copa da Alemanha, na Copa da África do Sul. É o sistema que a FIFA criou para viabilizar uma venda muito grande de ingressos para uma série de pessoas. Mas, por exemplo, ela vende o ingresso da final várias vezes para várias pessoas, né? Porque você só terá direito se a sua equipe passar. Então, esse é um ponto ruim. E aí esse dinheiro volta para o torcedor? Sim, ele devolve o dinheiro pelo regulamento sistema que eu recebi, vai reter uma taxa de administração, coisa e tal. De quanto? 20%? 30%? A porcentagem eu não lembro de cabeça, mas ele tem um limite, se não me engano, de $80, alguma coisa assim. Então, pensar um ingresso que custou R$1.000, a taxa pode chegar a ser 20%, grande. Né? Exatamente, mas é uma questão que pode ser discutida depois. O que vai acontecer é que provavelmente quem vai acabar pagando essa conta vai ser ou a CBF ou o governo federal. Eu acho que esse é o problema principal, né? Algumas questões, mas no geral a gente espera, né, que o consumidor seja bem tratado, às vezes até muito melhor tratado do que ele é habitualmente. Agora explica rapidinho para o nosso internauta como que funciona essa questão da legislação brasileira e da FIFA ter o poder de impor todas as regras dela. O Brasil acaba cedendo porque todo mundo quer o futebol? Ou como é que fica esse conflito? Porque para nós do direito já é estranho, eu fico imaginando para o internauta como é essa questão. Quer dizer, a FIFA vem e manda em tudo, que é a questão da bebida, né, que eu acho que essa era uma outra derrota que você ia colocar, não é? Não, particularmente a questão da bebida, não acho que é uma derrota, porque o Estatuto do Torcedor, especificamente, ele veda bebidas proibidas, né? Então, os estados que não havia lei estadual, a bebida não era proibida, e acho que o Brasil e os países árabes são os únicos que proíbem a bebida alcoólica dentro do estádio, né? Existe a questão do controle. Eu acho que o principal é que quando o governo brasileiro pleiteou junto à FIFA ceder para poder ter o evento da FIFA aqui, a maior parte das regras eram conhecidas, né? Então, desde sempre houve, na verdade, poucas entidades se manifestaram contra a época, né? Eu acho que no caso a OAB fez um trabalho bastante, até passou além do que o pessoal achava contra a Lei Geral da Copa, contra essas imposições, mas de uma maneira geral, essas imposições foram todas negociadas do governo brasileiro com a FIFA, né? Então não tinha nenhuma novidade Caio, negociadas dentro do interesse. Dentro do interesse. Óbvio. Então, exatamente a sua última frase na pergunta. Né, como havia um interesse muito grande e eu diria até vários interesses, inclusive de torcedores, em ter a Copa do Mundo no Brasil, essas concessões são feitas como em vários contratos internacionais o Brasil faz concessões, inclusive das disputas serem discutidas por arbitragem internacional, uma série de concessões que o Estado brasileiro faz no exercício da sua soberania. Nesse caso, por ser a FIFA, por ser um evento, o Brasil acabou fazendo. E como a Alemanha fez, a África do Sul fez. Então, esse contexto era conhecido, né? Então, eu não sou favorável à Copa, não pelas imposições da FIFA, que eu acho que as imposições da FIFA são o menor problema, né? O problema é a questão da demora, estádios, obras superfaturadas, obras que não acontecem, os políticos se beneficiando do evento, né? Então, eu acho que a gente, às vezes, foca muito a FIFA, né, quando muitos dos problemas não são da FIFA, mas realmente para o advogado, e eu acho que isso que foi objeto do jornal da OAB, inclusive,
né? Você vê que não é nem a minha opinião, Sim, eu sou sim. da Comissão de Direito Esportivo da OAB. É nossa opinião, né? Mas a diferença é a diferença dos advogados em relação à imprensa em geral. Os advogados discutiram no momento oportuno, que era da lei. Agora os advogados estão preocupados em comprar o ingresso, eu acho. Eu acho complicado toda essa questão complicado. Envolvendo o sistema judiciário. É muito complicado. Como é que você acha que você que está lá mais perto dos bastidores, a questão das manifestações públicas? A população acha que muitas ocorrerão, né? Eu acho que isso é meio unânime entre nós. Agora, está havendo já organizações, manifestações, ou a polícia vai ser extremamente rigorosa? Como é que está sendo essa discussão lá? O que se discute é, principalmente os responsáveis pelo comitê organizador, é qual vai ser a logística para fazer com que as manifestações não atrapalhem o bom andamento do jogo, para que as pessoas consigam chegar no jogo. Na Copa das Confederações, principalmente jogos em Fortaleza, em Brasília, houve um certo prejuízo ao evento com as manifestações. Então, essa preocupação está fazendo com que a FIFA exija dos governos, né, da polícia, que haja uma inteligência, né, no estudo dessas manifestações para que elas não interfiram no resultado. Então, assim, o discurso oficial é que ninguém é contra a manifestação, desde que não haja violência, que eu acho que isso é unânime, claro. Né, e que não atrapalhe o jogo. O que eu costumo dizer é que essas manifestações podiam ter acontecido lá em 2007, né, quando o Brasil pleiteou ter a Copa, ou quando se decidiu construir um estádio, reformar um estádio em Manaus, que vai virar um elefante branco. Então essas coisas, agora que a Copa do Mundo está ficando pronta, em que o camelô vai ganhar o dinheiro dele, o dono do bar vai poder vender as coisas, é lógico, muita gente vai ganhar dinheiro. Mas eu acho que o brasileiro mesmo, o pequeno comerciante, o empresário brasileiro, ele só vai ganhar dinheiro agora com a Copa do Mundo. E vai ser um pouco complicado se no momento que ele vai poder ganhar o dinheiro a gente ter esse tipo de tumulto. Mas, em princípio, as manifestações são legítimas, a gente só espera que elas não passem no limite. Eu tenho um pouco de dúvida, porque nós vimos... E a polícia também, né? Nós vimos no final de semana um grupo de torcedores que queriam entrar com a camiseta, né? Queremos SUS padrão FIFA, e eles foram obrigados a virar a camiseta, no avesso. Quer dizer, eu acho que, infelizmente, ainda não... Eles estão meio perdidos, né, Sônia? Sem saber... o que fazer para coordenar as manifestações, porque a gente está falando de manifestação de rua e nem dentro do estádio a pessoa pode livremente usar uma camiseta. Quer dizer, é muito complicado. Mas a parte do estádio, pelo menos nesses últimos anos que o pessoal da FIFA veio muito para o Brasil, inclusive muitos brasileiros que trabalham nos eventos, trabalharam na última Copa do Mundo, em Jogos Olímpicos, eles têm muita experiência com relação a camiseta, cartaz, faixa, porque toda a Copa do Mundo, todo evento FIFA tem muito disso. Então, com relação ao estádio, houve uma polêmica em relação, uma vez, uma faixa no Campeonato Brasileiro contra o árbitro, né? E o árbitro pediu para tirar a faixa. Então ficou essa discussão, né? A liberdade de manifestação. Exatamente. E se o árbitro, como autoridade, ele se sentia intimidado com aquela faixa podia fazer com que a torcida se virasse contra ele. Foi uma discussão também jurídica. A parte jurídica, então, foi infindável a discussão de até que ponto é legítimo o árbitro pedir para tirar a faixa ou não ir. A gente vai discutir aqui. Então, com relação às questões dentro do estádio, se não houver um volume muito grande de pessoas usando camisetas que a FIFA considere ofensivas, eu acho que vai ser tranquilo. Mas a FIFA vai decidir ali na hora? Como é Os que é isso? Os oficiais da FIFA, os seguranças e as pessoas que cuidam do entorno, porque o Estatuto Torcedor determina isso desde que nós tenhamos orientadores. A diferença é que a FIFA
escala orientadores treinados, né? Então, os clubes brasileiros não. Então os orientadores treinados, eles sabem como agir, como conversar com a pessoa, falando que aquela camiseta, ou aquele cartaz, ou... Entendi. Mas então, com certeza, a FIFA vai se sentir honrada em camisetas falando SUS padrão FIFA, porque, né, a gente é um desejo ter o padrão FIFA, então que ela permita nos estádios. Pelo menos todas as palestras que eu participei, as conversas com o pessoal que trabalhou nos eventos da FIFA, eles falam sempre, usam a palavra bom senso, né? Diz que tem que ter bom senso, tanto que é muito comum, a FIFA se preocupa, acho que muito mais com a questão das marcas do que propriamente com manifestações, com camiseta. Você ir fazer propaganda da cerveja, que não é a cerveja deles, sim. Né? E ainda assim dá furo, né? Como as loiras lá na África do Sul, eles acabam escapando. Um caso típico de marketing de emboscada, né? Que não tem a ver com o consumidor. Marketing emboscada, o que é isso? Fala aí para o nosso telespectador. Marketing de emboscada é um tipo penal que foi incluído na Lei Geral da Copa e vai valer só por esse período da Copa do Mundo, vai na Copa das Confederações, em que protege os patrocinadores que pagam pelo evento, né, da Copa do Mundo, para ter sua imagem expostas, contra patrocinadores que não pagaram e querem expor a sua marca no entorno do estádio ou dentro do estádio sem ter pago para aquilo. Então, é uma... Bom, a gente que é advogado é uma coisa interessantíssima. É, muito legal. Discutir, conversar se é, se não é. E é uma briga de gato e rato, né? Porque as empresas de publicidade sempre desenvolvem marchinhas que não falam da empresa, ou logotipos que não têm o nome da empresa. Esse caso das loiras, elas usavam a roupa de uma cervejaria holandesa, dançavam do jeito, então assim, era uma alusão muito direta à marca e foi considerado marketing de emboscada na África do Sul também. Então, o marketing de emboscada é isso, você se utiliza do evento em seu benefício sem ter pago pelo evento. Tá. E isso gera muita discussão porque o que se discute é se aquele dono de um bar na porta do estádio, que já tinha o patrocínio anterior, se ele tem que tirar ou não. Pela letra fria da lei, ele teria que tirar aquilo ali. Então essas coisas vão ter que ser resolvidas até o dia do jogo. E acho que esclarecidas, então, aos comerciantes, porque dificilmente um comerciante de um bar vai saber que ele não pode, não é verdade? Não, com certeza. E o que a gente espera é que para essas situações seja feito também com padrão FIFA, né? Como se está exigindo, que vá alguém educado, converse, negocie, indenize aquela pessoa, claro. Ou que ficando configurado um direito adquirido, que não seja retirado da placa, porque não vai gerar um prejuízo um bar ou 2 bares, né? O que não pode é a empresa concorrente vai lá, joga um caminhão de dinheiro para aquele empresário para que ele ganhe dinheiro só durante a Copa. Acho que essa é a ideia. E se a gente trabalhar com questão de princípios, com questão de direitos adquiridos, a gente consegue resolver esses problemas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Sônia. Sônia, você chegou a ler o manual de orientação ao consumidor para a Copa? Pois é, você sabe que a gente tem... Enfim, eu estava aqui só esperando, né? A oportunidade. Se segurando. Estava angustiada aqui para falar um pouquinho, porque assim, a gente, a Proteste, enfim, tem muita preocupação com relação principalmente à questão da Lei Geral da Copa ter suspendido, sim, uma série de direitos conquistados pelo consumidor, justamente no Estatuto do Torcedor. E a gente se manifestou contrário a isso, né, logo lá no início, né, quando começou, enfim, enfim, caminhamos, inclusive, essa nossa manifestação a vários órgãos, Ministério Público e tal, porque realmente é uma preocupação grande, né? Quer dizer, só exemplificando aqui, a questão do transporte foi uma das coisas que foi, um dos direitos, digamos assim, previsto lá no Estatuto, que foi suspenso, a questão dos preços exorbitantes, né? E até a gente, claro, gostaria muito, inclusive que os fornecedores tivessem bom senso, mas a gente sabe que infelizmente isso não acontece e até a gente pode generalizar quando a gente fala de preço, né? Quer dizer, eles colocam o preço lá em cima
Então, a gente sabe que, infelizmente, os consumidores vão pagar preços exorbitantes. Isso é o que vai acontecer na prática. Em tudo, né? No ingresso, na comida, na bebida, nas lembranças, nos souvenirs, vamos falar assim, não é? No avião, no hotel, que eu fiquei ensandecida com o preço de hotel e avião, agora praticados para a Copa. Hotel quando tem vaga. Sim, quando tem. Então, é uma situação assim muito difícil. E a gente, enfim, lida com isso todos os dias, né? Com o direito do consumidor e com as infrações que são cometidas, né, justamente infringindo aí uma série de direitos do consumidor já conquistados né, com tanta luta. Então, a gente fica muito preocupado, muito apreensivo. E fizemos, inclusive, a Proteste fez, inclusive, uma pesquisa também com relação aos aeroportos, né, agora fugindo um pouquinho da questão do estádio, mas em relação aos aeroportos, em relação à satisfação dos consumidores nos aeroportos, e também nas empresas aéreas. Infelizmente, e essa pesquisa, inclusive, não foi uma pesquisa só nacional, foi uma pesquisa feita também em outros países da Europa, e infelizmente a gente teve, sim, os aeroportos brasileiros ficando nos últimos lugares. Com certeza. O que a gente avaliou nessa pesquisa foi a questão de sinalização no aeroporto, a questão da espera da bagagem. O básico. Sabe que São Paulo, por exemplo, Guarulhos, né, em São Paulo, e também o Galeão, foram os aeroportos que ficaram nos últimos lugares, porque as pessoas esperam em média 28 minutos a bagagem. Quer dizer, e só perderam para o aeroporto de Bangkok. Sim, fantástico. Então, é uma situação muito difícil. A questão da sinalização também foi muito, isso foi assim, colocado de forma também expressa na pesquisa, e as pessoas realmente se manifestaram no sentido de que ficam perdidas porque não existe sinalização, quer dizer, não existe informação direta aos consumidores, né, às pessoas que transitam nos aeroportos, e isso fazem com que você vá e vem, enfim, aquele transtorno. Sônia, eu não viajo pouco, né, de avião, e assim, nas últimas 10 vezes, ida e volta, eu sempre tive que mudar de portão. Eu fiquei imaginando isso para o pessoal de fora, porque avisa na última hora, fala baixinho aquele som que não funciona, aí você vê o povo correndo, você fala, será que é o meu avião? Não é? Eu fico imaginando, ontem mesmo atrasou 1h30 para ir para Brasília e atrasou 1h30 para voltar. E a gente esperando dentro do avião 40 minutos, quer dizer, tá infernal, não é, Caio? Tá muito infernal difícil. isso. Muito difícil. A parte, Rosana, quando você espera dentro do avião, o avião não atrasou, né? Porque ele já saiu, já fechou a porta, está esperando no pátio, não consta como atraso. Não consta. Ele fez um pequeno Fica meia passeio hora na pista, né? E nessa pesquisa nós avaliamos também a questão do transporte, quer dizer, e a gente sabe até como consumidores, e isso, a pesquisa na verdade ela só, digamos, materializou, né, essa percepção que nós temos como consumidor. Exato. Quer dizer, eu mesma estive há algum tempo atrás no aeroporto de Brasília. É esse mesmo. E ele está em reforma e assim, um transtorno, você não sabe nem, para pegar um táxi é difícil, né? Quer dizer, o transporte público, a gente sabe que infelizmente tem uma série de problemas não só do aeroporto, mas nas proximidades dos estádios, né? E aí voltando à questão dos estádios, então realmente nos preocupa. E também, um dos pontos principais que a gente acha assim, realmente, enfim, lamentável, né, que tenha sido suspenso nessa época da Copa, justamente também foi um direito conquistado, a gente sabe, com muita luta, que é a questão, inclusive, das ouvidorias nos estádios. Quer dizer, deveria ter, né, ainda mais num evento desse porte, né, quer dizer, você teria que ter a presença de um ouvidor justamente para acolher as reclamações e ajudar esse bom senso que o Caio falou, né? Um terceiro par ali. Então é claro que seria muito bom, né, que esses orientadores aí da FIFA, e claro, a gente espera, né, que seja assim, que realmente eles tenham como, inclusive, interpretar muitas situações. Esse exemplo, por exemplo, das camisetas, né, que você colocou, quer dizer, é complicado que as pessoas sejam impedidas de entrar com uma camiseta onde elas estão manifestando simplesmente uma opinião, porque afinal de contas a gente está numa democracia, a gente não pode esquecer disso, estamos numa democracia, então é muito complicado, né, que um órgão de fora, ainda que ele seja
enfim, o responsável aí pelo evento, ele venha realmente a interferir nesse tipo de situação. Eu acredito que, nesse exemplo que eu dei, eu não acredito que a FIFA vá se manifestar. É lamentável que o próprio Brasil faça esse tipo de coibições, né? Justamente... Então, e aí é que vem, né, essa preocupação, porque, quer dizer, se o próprio Brasil se manifesta dessa forma, então ele tem uma visão também, né, extremamente... Uma visão muito equivocada, né, do que é livre pensamento e livre manifestação, perfeito. Não é? Agora, me fala nesse final de semana fizemos um encontro familiar, que a gente sempre faz, e de repente eu olho assim... De 3 anos a 26 anos, todo mundo brincando como é que chama? No manual. No álbum de figurinhas da Copa. Uma febre. Uhum. Qual é a bandeira que vocês estão levantando? Qual que é a preocupação da Proteste com relação a isso? Pois é, a nossa preocupação foi justamente quando nós nos deparamos ali com aquelas figurinhas justamente que na verdade são figurinhas de publicidade. E o que acontece? Porque essa informação ela deveria, né, constar de forma expressa para que o consumidor saiba que no momento que ele comprar ali os pacotinhos, né, das figurinhas, ele vai receber essas figurinhas onde realmente contempla apenas uma publicidade, não a figura ali de um jogador, enfim. E então essa foi aquilo ele que estaria nos sendo surpreendeu. lesado. Sim. Estaria sendo lesado justamente porque ele não teve essa informação e adquire a figurinha, né, achando que ele vai realmente ter a figura do jogador, esse tipo de coisa, quando na verdade ele está adquirindo a publicidade de determinados produtos. Nossa, que barbaridade! Então foi isso que nos... E passa a ideia para a criança de que aquela publicidade faz parte do produto Perfeito. dele, porque é isso que... Exato. Na verdade, não é só a FIFA, né? Todas as entidades fazem com os parceiros, né? Eles querem que o refrigerante sejam parte daquele universo, e nós adultos a gente pode ficar indignado, mas a criança ela recebe aquilo de uma outra maneira. Ela não faz o discernimento. Eu já fiz aqui em 2 programas, vocês vão lembrar, nós ouvimos pessoas falando de criança e marketing. Sim. O quanto isso é pernicioso é muito difícil. Não é? Muito complicado. E como é que lembrando, inclusive, que recentemente até foi proibida a propaganda, né, destinada... Exatamente, único exclusivamente às crianças. E como é que está essa luta, Sônia? Então, é por isso que nós notificamos a empresa, apresentamos, enfim, toda essa nossa argumentação, né, de que realmente houve uma falha, sim, né, principalmente na questão, vamos até para facilitar, é a questão realmente da informação que não foi levada ao consumidor, não foi passada ao consumidor, né, no momento da oferta ele tem que ter a informação, né, do que ele está comprando. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro com relação a isso, então houve ali uma infração realmente ao direito de informação do consumidor. Então notificamos a empresa e a gente está aguardando, enfim, uma manifestação nesse sentido. Né? Tá. A gente até acredita que haja ali realmente uma aceitação e a gente consiga enfim, uma composição ali amigável, até porque ela também já manifestou-se aí e não colocou nenhum tipo, a princípio pelo menos não colocou nenhum tipo de objeção, ou de empecilho aquilo que já foi apresentado, aquilo que já foi questionado, né, a ela como empresa. Então a gente acredita que realmente seja um assunto que a gente consiga assim resolver. Que bom. Então isso pelo menos é a nossa expectativa. E agora eu queria provocar. Há pouco tempo eu entrevistei o Tércio Sampaio e ele falava que o brasileiro não incorpora o espírito da lei. Que o brasileiro ele é contumaz, descumpridor da lei. Ao contrário, vem a lei, ele quer burlar a lei. Eu acho que os dois aqui concordam comigo, né? Sim. Que infelizmente a gente sabe que é isso. E aí a minha pergunta provocativa para o Caio e depois para a Sônia, a gente estava conversando sobre isso antes aqui. Por que não se aceita no futebol que se aplique as câmeras para decidir os dilemas e que se aplique o justo? Porque eu acho que para nós, profissionais do direito, a busca do justo é tão inerente, né, que a gente, né, nem questiona muito. Mas a gente vê a população falar... e no futebol, então, é uma celeuma, né? Porque ficam-se décadas falando daquele jogo, daquele erro, ou não erro, porque tudo são interpretações, não é? Como é que é isso, Caio,
dentro do futebol e de outros esportes, porque a tecnologia está aí à disposição, não é? Daqui a pouco vamos estar fazendo até teletransporte, vai. Mas, quase. Não é? E por que num jogo de futebol, às vezes numa final de futebol, e aí vem a Copa, né? Se permite que erros se perpetuem? Bom, primeiro que a própria tecnologia é quem mostra esses erros, né? Antigamente era uma câmera só, hoje a gente tem 18 câmeras, 20 câmeras, 30 câmeras. E as modalidades que menos usam a tecnologia são aquelas que, normalmente as modalidades de esportes coletivos, né? A gente vê que na natação, no atletismo, a medição ela é feita toda por tecnologia, mas algumas modalidades, principalmente no caso do futebol, que é uma modalidade que tem um apelo muito forte, então ela busca trazer aquela ideia de que ela não tem que mudar ou que ela não tem que criar uma regra que seja cara para o mundo inteiro. Então, um exemplo clássico é que você não é obrigado a ter rede no gol, porque a rede poderia ser um custo, né? Então, essas ideias da FIFA, né, essas questões de como as decisões são tomadas, né, qual é o princípio de cada decisão, eles são conservadores, muito conservadores nesse sentido. A história das caneleiras, havia uma resistência da FIFA muito grande em usar a caneleira, porque era um lobby das empresas de material esportivo, né? Incluindo a regra que a caneleira é obrigatório. E só com o aparecimento da AIDS que a FIFA se convenceu que realmente havia um risco se sangrar, porque a canela ela rala com muita facilidade, alguma coisa assim, e criou-se inclusive a regra. Então as regras mudam muito devagar. E a questão da tecnologia também, e aí entra aquela questão, entram duas questões principais. A primeira de dizer que o árbitro é autoridade, ter isso como uma verdade absoluta e que você tem que blindar aquela autoridade. Isso juridicamente às vezes é distorcido, porque futebol inclusive é a modalidade em que todo mundo acha que sabe a regra e ninguém lê o livro de regras, né? Também tem essa. A gente lê o livro de regras e fala, olha só quanta coisa interessante tem aqui. E a segunda questão é a FIFA, como dona da regra, entender que o erro humano faz parte do espetáculo, né? A questão da falibilidade humana, a gente pode concordar ou não concordar, mas as regras sempre mudam muito vagarosamente quando a gente fala dessa modalidade de futebol. No basquete também as regras demoram para mudar, e a gente vê que nas modalidades em que as regras mudam muito rápido, como automobilismo, voleibol, o pessoal estranha um pouco. Então, assim... Mas assimila. A resistência... mas a resistência é muito de conservadorismo, achar que tem que manter... Mas não pode ser também... Coisas... Mas não pode ser também por conta dessa... para os outros a lei, para mim e para os meus amigos não a lei? De repente... Pode ser também, mas hoje é muito mais difícil, né? Tá todo mundo assistindo e o árbitro ele pode mudar um resultado fazendo várias coisas que não vão ser percebidas, né? Ele pode irritar um jogador, aplicando faltas seguidas. Então, é muito difícil. No caso da anulação dos 11 jogos em 2005, foi um caso muito emblemático, em que os jogos foram anulados, né? Pela suspeita da fraude, da contaminação de todos os resultados. E o tribunal hoje ainda é muito criticado pela anulação, né? Mas foi muito difícil, porque analisaram jogo a jogo para ver o que dava e a comissão de árbitros falou, olha, vocês vão ter que dar uma solução jurídica aí, porque tecnicamente é muito difícil a gente dizer se ele alterou o resultado aqui ou não. Então, para ver a dificuldade de se detectar o árbitro de má fé. Então, mas... do ponto de vista da justiça, você tem toda a razão e eu acho que a tecnologia bem aplicada não vai prejudicar o resultado. Mas eu acho que a gente tem que entender os motivos para conseguir brigar aí pelas mudanças. Não, eu concordo. E vão ser devagar, viu? A gente pode ficar indignado.
Pois é que eu fico realmente indignada, até porque você vê uma perda de tempo útil, até que poderíamos estar fazendo outras coisas, com esse desgaste, Estamos né? discutindo o erro no final de semana. O erro do Vasco, quer dizer, você fica, eu que fico no controle remoto assim, de repente, Vasco, né? Agora, eu não entendo de futebol agora. Se ouve, ouve. Se não ouve, não ouve, não é? Pois é, mas é que ainda tem gente que acha que isso... Que a beleza... Que essa discussão fomenta, inclusive, a discussão sobre o futebol. Falem bem, falem mal, falem de mim. Pois a gente... Então, a questão dos valores dentro do esporte, no geral, não só no futebol, ela é muito complicada. Né? Tem gente que usa um termo e fala assim que a ética no futebol é diferente. Pois é, mas a ética é uma coisa só. Então, mas eu acho que é esse o combate que a gente precisa fazer, não é? Os valores estão muito comprometidos na nossa sociedade. Com certeza. Se você permite que um esporte, que é o futebol, que tem a dimensão que tem, jogue com, entre aspas, não ético, como dizia Macunaíma, com a moral, não é? É muito complicado para a sociedade isso. Exatamente, mas eu acho que um exemplo claro, para puxar até para o nosso tema, que é o direito do consumidor, eu sempre fui contra você ter um estatuto do torcedor, porque você tem um Código Consumidor muito bom, vamos trabalhar no Código Consumidor, a gente conseguiria resolver muita coisa, mas advogados competentes, inteligentes que estudavam, insistiam em me falar que o consumidor era só quem pagava o ingresso. Aí você explicava toda a teoria do pagamento, que você está sendo, a remuneração é indireta, que a marca de cerveja não paga para a Globo porque ela gosta da Globo, que a Globo não paga para o clube porque a Globo gosta de futebol só. Então isso era uma dificuldade que o artigo 2º do Estatuto do Torcedor resolveu. Ele dá uma definição ampla que a gente tecnicamente lê e fala assim, nossa, e aí o Supremo Tribunal Federal vem e fala que é totalmente constitucional o Estatuto do Torcedor, mesmo tendo algumas inconstitucionalidades. A gente esquece o nosso posicionamento anterior e fala, não, tá bom, o Estatuto do Torcedor é bom. Já que, né? Já que é constitucional, tá tudo bem, e o que está sendo aplicado, a gente não pode deixar de falar que é um avanço. Sônia, vou mudar de assunto. Nosso tempo daqui a pouco está terminando, mas eu queria falar sobre a questão da conta de luz, que é um drama que pouca gente está falando no Brasil e a repercussão vai ser muito grande. Diga aí pra gente, o que vocês estão fazendo, como é que está essa questão? Pois é, a gente sempre, a Proteste está sempre, né, não só participando das discussões, mas encaminhando também as reivindicações, encaminhando posicionamento. A gente se manifestou contrário na época que saiu e foi discutido isso em consulta pública. A questão das bandeiras tarifárias, a gente se manifestou contrário a isso. E a questão agora da energia pré-paga também. Isso, e eu quero frisar aqui desde o início, né? Quer dizer, desde do momento em que se abre a possibilidade das instituições se manifestarem e fazerem algo, né? Fazerem algo. Então, desde aquele momento, então, a gente se manifestou contrário, claro, apontando todos os nossos argumentos. Com relação à energia pré-paga, a gente sabe que, na verdade, só vai ser bom para as empresas. Claro. Né? Vai ser bom para as empresas porque, na verdade, diminui custo. Então, aquele custo que a empresa tem de cobrar o consumidor se ele está em atraso, o custo de mandar ali, como eu falei, né, a cartinha para o consumidor e de controlar efetivamente como é que está a mora. Então, o que acontece? E aí isso está sendo vendido, infelizmente, né? Está sendo falado muitas vezes, claro, até infelizmente pela própria ANEEL, né? Que é a agência reguladora, e, claro, pelas concessionárias, como benefício para o consumidor, mas a gente sabe que não é. E o que a gente sempre frisa é que energia elétrica, né, não é simplesmente um serviço público, mas ele é um serviço público essencial. Sim. Essencial porque ele é essencial à vida, né? E, portanto, ele teria que ser contínuo. Claro que também, né, nós todos aqui sabemos das inúmeras discussões a respeito da questão da continuidade, da questão, né, se o consumidor está ou não inadimplente, mas assim, né, quer dizer, a gente pode, acho que todos nós aqui vamos concordar com isso, que a continuidade do serviço significa que ele não pode ser descontinuado, porque justamente é essencial à vida. Então, é preciso tomar muito cuidado, né? Por isso que é bom a gente ter essa oportunidade de falar. Então, o consumidor tem que ficar muito atento que para ele não será um benefício, não vai haver redução, muito embora algumas concessionárias
estejam dizendo que possivelmente vão fazer ali, vão dar um desconto para o consumidor. Só promessas. Pode até ser que no início ali, para conseguir, né, cativar esse consumidor, a mudar a forma, consiga, ou lhe dê esse benefício, enfim, esse desconto, não é um benefício, na verdade, um desconto, mas a gente sabe que logo lá na frente ela vai tirar isso do consumidor. Então, a orientação de vocês, então, é para que o consumidor pense muito antes de fazer a opção. Sim, pense muito. Ele deve pensar muito. Principalmente porque se terminar ali, né, o que ele contratou, porque é pré-paga, né, então é como se fosse um telefone celular pré-pago. Quer dizer, você terminou ali a tua cota que você contratou, você vai ficar sem energia elétrica. E o controle de cota é muito complicado, porque você não tem como medir essa energia. Principalmente, pois é, você tocou num ponto interessante que eu queria também destacar aqui. Você sabe que nem o próprio Inmetro, né, que é o órgão justamente certificador ali dos medidores de energia elétrica, ele nem ele sabe. Tem isso pronto ainda, tá? A questão dos medidores de energia. Como solucionar. Então, por isso que eu fiz aquela provocação, Sônia, de que o brasileiro, seja ele pessoa física ou jurídica, fica o tempo todo criando formas de burlar o direito maior, que é o que essas empresas, querendo ou não, estão fazendo para burlar o direito do consumidor, que é o que a FIFA, querendo ou não, faz para burlar o direito do torcedor, não é isso? Por isso é que a gente tem que estar... Nós que defendemos, né, o consumidor, e a gente está todos os dias ali, enfim, à frente disso, a gente realmente tem muito trabalho a fazer, ainda tem muito trabalho a fazer. O bom é que, por outro lado, a gente tem hoje um consumidor muito mais atento, consciente, muito mais consciente do que ele foi, né? Quer dizer, a gente está há anos aí trabalhando nisso e a gente sabe que realmente o consumidor hoje ele... E principalmente assim, ele vai discutir, ele vai atrás de um órgão que pode acolher a sua reclamação. Ele vai reclamar. E ele vai discutir, ele vai reclamar. Então, o isso tempo é importante. todo. E é só isso mesmo que vai fazer com que, lá na outra ponta, né, quer dizer, você tenha uma mudança de comportamento das empresas, dos fornecedores. Né? É só esse consumidor aqui exigindo é que vai mudar. Então, aí eu pergunto aos dois, o que falta para o Brasil sair desse status quo de infrator contumaz das regras postas por ele mesmo na sua comunidade, na sua sociedade? Pois é. Uma das coisas que a gente sempre destaca, porque não tem como sair realmente infelizmente, desse panorama que a gente vive hoje, né, no Brasil, que é uma questão realmente da sociedade, está muito complicada, tem que haver penalização daqueles que descumprem as normas, daqueles que descumprem a lei. A penalização tem que haver, né? Quer dizer, isso no âmbito administrativo e no âmbito penal, então tem que haver essa penalidade. E em contrapartida, claro, não é só isso que vai resolver, mas em contrapartida, outras questões devem ser paralelamente trabalhadas, como a educação. Né? A gente sempre cai nisso. Sempre cai. Né? Então a educação é fundamental, né? E a educação em todos os níveis. Né? Em todos os níveis. Caio, eu acho que dentro da mesma linha, eu acho que no Brasil a gente precisa ainda fixar muito valores, né? Reforçar a questão de valores, princípios, das regras, com relação aos direitos do consumidor e do torcedor, porque o torcedor não processa o próprio clube, é muito difícil, né? A gente vê esse caso da Portuguesa, várias ações foram tiveram inicial indeferida, né? Porque falaram que podia... Mas a Portuguesa deveria estar também no polo passivo de todas as ações e não estava, porque a decisão, ou como liste consórcio ativo, tanto faz. A FIFA. Não, a Portuguesa, no caso. Eu estou dando sim, um exemplo, claro. Porque são questões que o torcedor ainda precisa amadurecer com relação aos seus direitos. E eu acho que o judiciário precisa ser mais eficiente, o judiciário tem que parar de minimizar esses problemas, ou tem que permitir que as multas aplicadas pelo poder público sejam aplicadas, sejam reais, e que as distorções que as agências reguladoras vêm praticando, elas sejam minimizadas também. Eu acho que o Código do Consumidor ele foi criado com base em princípios, na responsabilidade do fornecedor e na criação de um sistema que se responsabilizaria, e hoje nós estamos caminhando para cada vez mais
como no caso da energia elétrica, jogar a responsabilidade para o consumidor, né? No caso da meia entrada também, quem vai controlar se a cota de meia entrada está sendo respeitada? Né? Vai ser o poder público ou o consumidor. Então, essa eficiência, tanto do controle como do poder judiciário, né, tem que melhorar. Exatamente. E o direito do consumidor tem que voltar a ser respeitado também pelos juízes, porque muitas vezes a gente está discutindo um valor baixo e o juiz daqui a pouco vamos virar também direito de bagatela. Então a empresa vai juntar aqueles centavos, vai ganhar muito dinheiro. Exatamente. Ela prefere infringir porque ela sabe que a penalidade é nada. As empresas têm deixado de ir em audiência porque sabe que não vai ser condenada. Ou se vai a revelia. Exatamente. Então assim, essa correção da maneira como os direitos do consumidor estão sendo tratados, inclusive no judiciário, ela é fundamental, porque nós estamos falando de consumidor, mas isso pode valer até para que a gente entenda que existem princípios, existem regras e que ética é uma só. Né? Existe essa é a questão. Uma ética para o futebol, uma ética para a relação de consumo. Você tem códigos, mas a ética é a mesma. Eu acho que a ética tem que ser muito discutida. Rapidamente, deu alguma coisa aquele processo daqueles 4 torcedores que viram o jogo do Corinthians naquela época da Libertadores? Não, do ponto de vista desportivo, não. O que deveria acontecer se houvesse alguma punição para o Corinthians seria uma ação da Conmebol, né, montando um procedimento disciplinar contra o Corinthians por ter se beneficiado de uma ação. Como eu não atuei especificamente nesse caso, eu não sei quais foram os motivos da Conmebol não ter procedido desse jeito. Era uma decisão judicial, mas como talvez o Corinthians acabou sendo eliminado Não, em princípio é difícil falar, porque as pessoas falam que a FIFA tem uma regra, mas a regra não é bem assim, né? É aquela regra que a gente falou que ela manda em tudo, a regra que manda em tudo. A FIFA pode mandar em tudo, não é bem assim. Deus, todas essas imposições da FIFA, o governo brasileiro negociou e aceitou, né? Mas, assim, independente do mérito, a gente sabe que essas situações são tratadas. Então, para chegar na FIFA então tem uma série de coisas que se reclama muito que a FIFA não toma nem conhecimento. Então esse caso dos torcedores deve ter sido se entendeu que a punição, de uma certa forma, ela foi cumprida, né? Porque 4 torcedores, inclusive porque o próprio Corinthians pediu para os torcedores não entrarem. Né? Exatamente. E isso não Publicamente aconteceu. Então, com relação a isso, como eu atuo na Justiça Esportiva, eu sou suspeito para falar, porque eu acho que a decisão da Justiça Esportiva deve ser cumprida. Pois é. Então aí a gente entra nessa discussão Brasil, mas a questão principal é por que não se responsabiliza também o time que deu causa àquela punição? Né? Quando que o dirigente, e hoje o Estatuto do Torcedor responsabiliza o dirigente pessoalmente, não subsidiariamente, mas solidariamente por uma série de falhas de segurança. Então, essa ponta a gente não chega, né, dentro da sua pergunta anterior. Então, chegar nessa ponta é fundamental para que essa ação dos 4 torcedores, ela não fosse uma ação de 4 torcedores, fosse como... Posso não concordar com o mérito da ação do MP, do caso do Portuguesa, mas a ação do MP vale muito mais do que todas as individuais. Quer dizer, as ações coletivas ficam paradas no judiciário. Preteridas, né? Não há ainda cultura, né? Não se dá um andamento então, assim, você chegar na ponta do dirigente... Talvez. Né? Talvez assim, porque aí 4 jogadores jogaram. Para que eu vou punir o Corinthians? Tem a questão política. Não pune o Corinthians depois é eliminado com erro de arbitragem. Então, olha aí. A gente começa e fecha. Nosso tempo esgotou, eu queria agradecer muito a Sônia, prazer recebê-la aqui. Vou te chamar mais vezes, porque tem um monte de assunto, inclusive esse da ANS e das operadoras que a gente vai voltar a falar. Perfeito, obrigada. Imagina, obrigada pela participação. Caio, muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, foi um prazer. E vamos falar de novo, vamos só esperar, mas eu quero cutucar essa história da tecnologia. Da tecnologia e da justiça, porque eu acho que a nossa sociedade brasileira precisa cumprir o justo, ter a ética, ter a moralidade em todos os setores, inclusive no futebol. Até semana que vem. Fiquem com Deus.